Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Bárbara e eu sou do Brasil. Bom, como você pode ver, aqui no Brasil tá bem frio. Então, só pelo meu visual, pela roupa que eu estou vestindo hoje, você consegue ver que aqui está frio. Isso porque nós, aqui no Brasil, estamos no inverno. O inverno começou no dia 20 de junho e vai ficar até o dia 22 de setembro. Então, são mais ou menos 3 meses de inverno. E bom, hoje está bem frio. Hoje está fazendo 14 graus. Pra gente aqui do Brasil, isso é bem frio. E bom, hoje eu vou falar sobre como é o inverno aqui no Brasil. Quais são as diferenças entre as diferentes regiões? Porque você sabe que o Brasil é muito grande. Então há muitas diferenças entre, por exemplo, o norte do Brasil e o sul do Brasil. E como é isso no inverno? E no final desse vídeo eu vou falar algumas frases e palavras que são muito comuns da gente usar no período do inverno, durante o inverno. Então fica até o final para você conhecer essas palavras. Eu também vou falar um pouco sobre como a gente se protege do frio com as nossas roupas, em casa, o que a gente faz, o que a gente come no frio. E bom, primeiro vamos falar sobre as diferenças entre as regiões aqui do Brasil. Bom, no inverno, no sul faz muito frio. É o lugar que mais faz frio, é no sul. Por exemplo, nesses últimos dias, teve uma notícia de que lá no sul, na cidade de São Joaquim, a temperatura foi de menos 6 graus Celsius. Isso é muita coisa. Então, lá nessa cidade, as roupas que as pessoas colocaram no varal, então quando a pessoa quer secar a roupa está molhada, a pessoa quer secar a roupa, ela coloca em um varal, ela pendura as roupas. E nessa cidade, nesse dia que bateu menos 6 graus Celsius, as roupas que estavam penduradas no varal, do lado de fora da casa, congelaram, elas ficaram duras de tão frio que estava. Esse foi o recorde aqui no Brasil, pelo menos nesse ano de 2025, de a temperatura mais baixa que a gente teve. Então foi um recorde, menos 6 graus Celsius. Então, lá no sul faz muito frio e eles chegam a essas temperaturas. Lá neva. Sim, aqui no Brasil a gente tem neve, mas é só lá no sul. Em outras regiões a gente não tem neve. Inclusive, existem brasileiros que nunca viram neve. Eu, por exemplo, eu ainda não tive a oportunidade de ver neve, mas quero muito realizar esse sonho. Mas, assim como eu, muitos brasileiros não viram neve. E bom, no norte do país, a região do norte e também a região nordeste quase não faz tanto frio. Então, é claro que a temperatura fica um pouco mais baixa, mas não igual ao resto do país. No norte do país, eles ainda conseguem manter algumas atividades, como por exemplo ir à praia, curtir lá os lugares turísticos, porque realmente
no Nordeste e no Norte do país, não tem muitas diferenças. Eles ficam ali com 18 graus, mais ou menos, o que realmente é frio para eles, que estão acostumados com temperaturas muito altas, porque a gente sabe que na Bahia, em Pernambuco, enfim, toda essa região do Nordeste faz muito calor, né? Um calor muito grande. Então, para eles, 18 graus Celsius é frio, sim, mas mesmo assim eles conseguem manter ali a rotina deles, né? Enfim, não tem tanta diferença assim. E bom, aqui na região sudeste, que é onde eu moro em São Paulo. Então, aqui no meio do Brasil, digamos assim, a gente tem sim uma grande diferença na temperatura. Hoje, por exemplo, como eu falei, está fazendo 14 graus. Isso é sim frio. Mas teve uma notícia recente dos últimos dias de que lá na cidade da capital mesmo, em São Paulo, capital, eles tiveram o recorde de frio desse ano, que foi 0 graus Celsius. Então, em São Paulo, na capital, esse ano fez 0 graus. E isso é muito frio pra gente aqui do Sudeste, porque lá no sul, que eu falei que fez menos 6 graus Celsius, mas eles já estão acostumados com temperaturas abaixo de 0. Aqui no Sudeste, não. A gente chega ali nos 5 graus Celsius, 4 graus Celsius, mas 0 graus Celsius é muita coisa. Então, sim, a gente chega mais ou menos nessa temperatura aqui no inverno. E bom, vocês sabem que aqui no Brasil a gente está mais acostumado com calor. Então, a maior parte do ano é calor. No verão é um calor muito intenso. E nas outras épocas é um pouco menos, mas ainda assim é calor. E por isso, as casas aqui do Brasil não têm aquecedores. Bom, talvez lá no sul eles tenham, mas no resto do país não é comum a gente ver aquecedores. Então, por isso, no frio, a gente costuma passar um pouquinho de um perrengue aí, né? Um perrengue é um problema, né? Uma situação ali que nos causa um problema, algo que não é legal, que a gente precisa resolver esse perrengue, esse problema. Então, a gente, para solucionar esse problema, a gente usa cobertores, roupas que a gente chama de agasalhos, né? Roupas de frio, para nos proteger do frio, porque a nossa casa em si ela não é preparada para o frio, como é em outros países, na Europa, por exemplo, em que as casas são construídas pensando no frio. Aqui não. Então, no frio a gente sofre um pouquinho, mas a gente consegue nos proteger. Por exemplo, com as roupas, né? Como eu falei. Então, hoje eu estou vestindo o quê? Isso aqui, você sabe o nome disso em português? Em português, a gente chama de touca, tá? Então, eu estou vestindo uma touca. Eu também estou vestindo isso aqui, como é o nome? Você sabe o nome disso em português? Isso aqui é um cachecol. Então, eu estou vestindo um cachecol e estou aqui com um casaco, ok? Na verdade, é um sobretudo, porque ele é bem grande, ele vai até lá embaixo, ele é bem longo. Então, é um sobretudo, mas a gente também pode falar que é um casaco. E bom, nessa época que a gente tá, mês de junho, julho, a gente tem uma festa bem tradicional aqui do Brasil, que é a festa junina ou a festa julina. A festa junina é a festa, digamos que oficial, que ela acontece no mês de junho. E é uma festa que acontece então durante o inverno. Então a gente tem comidas típicas que estão relacionadas
com o inverno. São comidas mais quentes. Mas no dia a dia, a gente come coisas também que são mais quentes, como por exemplo, feijoada, sopas, é muito comum aqui no Brasil, né? Caldos também, são coisas que nos ajudam a nos manter um pouquinho mais aquecidos. Outra coisa é que, como eu falei, no resto do Brasil, tirando o sul, a gente não tem neve. Mas algo que acontece muito aqui, pelo menos na região sudeste, em São Paulo, é a neblina, a névoa, que é, por exemplo, quando a gente levanta cedo e a gente percebe que tem uma neblina, aquela meio que uma fumacinha assim, e que da nossa boca também sai essa fumacinha, essa fumaça. Então a gente chama isso de um nevoeiro ou de uma neblina, que a gente nem consegue ver direito as coisas. Para que a gente veja isso acontecendo, é preciso que a temperatura esteja bem baixa. Por exemplo, uns 5 graus Celsius, no máximo 10 graus Celsius. Então a gente tem esse fenômeno da neblina, que é bem comum aqui no Brasil. Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre frases e palavras que a gente costuma dizer bastante nessa época de frio. Por exemplo, tá um frio de rachar. O que significa isso? Tá um frio de rachar. Bom, qualquer coisa que a gente fale que tá de rachar significa que é muito intenso, muito forte. Eu também posso falar que tá um sol de rachar, tá muito sol, tá muito quente. Mas no frio a gente vai falar que tá um frio de rachar, que é tão frio que é possível rachar coisas. Rachar é quebrar. Então, quando racha algo, igual quando você joga um copo no chão, ele não quebra, mas ele fica rachado, com aquela marquinha de que vai quebrar, sabe? Então, tá um frio de rachar, tem esse sentido de que está tão frio, mas tão frio que pode ser até que rache ou que quebre, enfim. O sentido é que tá muito frio mesmo. E também é muito comum a gente falar, nossa, tá muito frio. Hoje eu só quero ficar debaixo das cobertas. Debaixo das cobertas é literalmente ficar deitada embaixo da coberta, né? Se cobrir com um cobertor e ficar ali, às vezes assistindo um filme, comendo uma pipoca, mas ficar ali, ó, debaixo das cobertas. É algo que a gente fala bastante também. Tô congelando. Tá tão frio que eu tô congelando. Saí na rua, não levei minha touca, não levei meu casaco, tô congelando. Eu deveria ter me agasalhado. Agasalhado é outra coisa que a gente fala. Todas essas roupas de frio, como eu falei, como casaco, touca, tudo que a gente usa para ficar mais quente, a gente chama de agasalho. Então, eu estou agasalhada, né? Por exemplo, aqui eu estou agasalhada, eu estou com várias roupas que me protegem do frio. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha conseguido aprender novas coisas sobre o Brasil e também coisas relacionadas ao português, vocabulário, e é claro que você tenha aí praticado bastante o seu listening. E não esqueça, é claro, de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda bastante. E tchau, tchau! Até o próximo!